Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou o Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Ponte Preta. As equipes se enfrentam nessa quarta-feira pela quinta rodada da Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, nada melhor do que a gente revisitar a história desse confronto que acontece há muito tempo. No Campeonato Paulista, a gente fez um retrospecto desse confronto pelo torneio estadual, desde a primeira partida entre as equipes em 1916, partida essa que aconteceu na Vila Belmiro. Vou colocar aqui embaixo o link da descrição para quem quiser assistir. Tá bem legal, eu recomendo, pois destaca partidas históricas entre Santos e Ponte Preta, como a maior goleada da história do Santos, a despedida do Rei Pelé em 74, todos os embates entre as equipes pelo Paulistão de 78, com aquela ótima Ponte Preta vice-campeã em 77. Tá bem legal, muita história para você. Termina esse vídeo primeiro, depois entra aqui na descrição para poder assistir o que a gente falou sobre Santos e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Mas hoje o papo é Campeonato Brasileiro e o primeiro confronto entre as equipes ocorreu somente em 1980 e foi na Vila Belmiro, uma partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro daquele ano que terminou 2-1 para o Santos. O Gilberto Costa bateu de bate-pronto e de fora da área e abriu o marcador para o Santos aos 15 minutos do segundo tempo. O Humberto empatou para a Ponte Preta aos 20, cobrando pênalti. Humberto, aquele mesmo, que depois jogou no Santos, inclusive foi fundamental na conquista do nosso título paulista de 1984. Mas aos 37 minutos, o zagueiro Joãozinho aproveitou um confuso lance, marcou o gol e deu a vitória para o Santos. Naquele campeonato, o Santos terminou em primeiro, na frente inclusive do Flamengo. A Ponte Preta terminou em quinto, mas também se classificou para a segunda fase. Nessa segunda fase, o Santos foi disputar o grupo E, a Ponte Preta foi disputar o grupo H. O Santos foi novamente o primeiro colocado do seu grupo, e seguiu para a terceira fase junto com o Guarani. E a Ponte Preta seguiu em segundo do seu grupo com o Grêmio Porto-Alegrense em primeiro. As equipes se enfrentaram novamente, agora num grupo C. Sim, o regulamento é bastante confuso. Voltaram a se enfrentar na Vila Belmiro. O Santos venceu por 3-0 com gols de Pita e Rubens Feijão. Esses dois gols antes dos 20 minutos do primeiro tempo, e aí o Claudinho fechou a conta no penúltimo minuto de jogo. O Santos seguiu bem no seu grupo e não passou para a semifinal daquele Brasileirão de 80 por um detalhe. O Santos sofreu um gol no finzinho do jogo contra o Flamengo no Morumbi, gol marcado pelo Zico, que acabou eliminando o Santos e classificando a equipe carioca. O primeiro jogo entre as equipes no estádio Moisés Lucarelli, que é o palco da partida dessa quarta-feira, aconteceu somente em 1987, mas ele foi válido pelo Campeonato Brasileiro de 86, que tinha o nome de Copa Brasil. No dia 28 de janeiro de 87, um gramado do Moisés Lucarelli totalmente alagado, o Santos, que já não tinha mais chances de classificação, ficou apenas no empate contra a Ponte Preta 0-0. Esse resultado não adiantou nada para o Santos, que já não conseguia mais se classificar, mas foi fundamental para a Ponte Preta, que acabou rebaixada. Nesse campeonato de 86, as equipes tinham já se enfrentado na Vila Belmiro, um empate em 1-1, com gols de Chicão para a Ponte Preta e Antônio Carlos para o Santos. 11 anos depois desta partida no Moisés Lucarelli, as equipes voltaram a se enfrentar. No ano de 1998, o Santos venceu por 4-0 com aquele belo time montado pelo técnico Emerson Leão. O Eduardo Marques abriu o marcador, o Lúcio fez 3-0 e o Gustavo Neri, menino da Vila, fechou a conta 4-0 para o Santos. No gol da Ponte Preta, um ilustre conhecido santista, Edinho, era o goleiro pontepretano, e esse jogo foi capital para que o ex-goleiro do Santos encerrasse a sua carreira brevemente, não pela goleada sofrida, mas por ter que enfrentar o clube do seu coração. O Edinho até chegou a escrever uma carta muito comentada no meio santista e até o próprio Edinho confirmou essa história recentemente. E nessa ocasião nós viemos à Vila Belmiro enfrentar o Santos.
E esse dia foi um dia muito triste para mim, muito triste. Eu entrei em campo com as minhas pernas fracas, o canto, toda aquela energia, né, toda aquela vibração da nossa nação estava contra, eu estava no outro time, eu me senti muito mal. É como se eu tivesse sido colocado numa arena para gladiar contra a minha mãe. Eu fiquei sem força, eu chorava dentro do campo, no jogo. Então eu percebi que se eu não fosse jogar pelo Santos, seria muito difícil eu jogar futebol. Pelo menos aqui no Brasil, seria muito difícil. E aí, né, acabei encerrando minha carreira. No ano seguinte, 1999, foi a vez do encontro acontecer no Moisés Lucarelli e foi a primeira vez que o Santos foi derrotado pela Ponte Preta em campeonatos brasileiros. O gol da vitória foi marcado por Piá. Sim, lei do ex, o Piá abriu o marcador e aí o Vaguinho fechou a conta 2-0 para a Ponte Preta. Nessa partida, o fato curioso é que o Santos atuou com o uniforme número 3, uma camisa preta com alguns detalhes nas cores branca e amarela, bem polêmico para uma torcida extremamente tradicionalista. E não foi a primeira vez que o Santos jogou com essa camisa, né? O Santos tinha usado essa indumentária numa excursão que o Santos fez à Europa alguns dias antes, mas aqui no Brasil foi a primeira vez que o Santos jogou com essa camisa. Bom, 99 as equipes se enfrentaram, depois de mais um breve ato, 2003 elas voltaram a se enfrentar. Na Vila Belmiro o Santos venceu por 2-1 e no estádio Moisés Lucarelli, a casa da Ponte Preta, um belíssimo jogo com 7 gols. Vitória do Santos por 4-3. Vitória essa que manteve acesas as esperanças do Santos de conquistar o título. Título esse que acabou ficando com o Cruzeiro. No ano seguinte, 2004, novamente no Moisés Lucarelli, o Santos goleou a Ponte Preta por 4-0 e com essa vitória atingiu 5 seguidas numa arrancada que colocou o Santos na liderança da competição. Na Vila Belmiro, o Santos fez novamente 4-0 na Ponte Preta, 2004, ano do último título brasileiro do Santos. No ano seguinte, 2005, o Santos foi derrotado na Vila Belmiro por 1-0 e em Campinas também perdeu. Geilson até abriu o marcador para o Santos, mas o Isaías e o Tico fizeram os gols, viraram para a Ponte Preta 2-1 para a Macaca. 2006, o Santos venceu por 3-1 na Vila Belmiro, mas no Moisés Lucarelli novamente má sorte para os santistas. 1-0 para a Ponte com um gol de Tuto. E apesar dessa vitória diante do Santos, a Ponte Preta terminou aquele campeonato como rebaixada, né? A Ponte foi rebaixada junto a Fortaleza, São Caetano e Santa Cruz. E aí, bom, a Ponte ficou um tempo longe da elite, as equipes voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro em 2012. Na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1. No Moisés Lucarelli, mesmo com o Neymar, o Santos foi derrotado novamente por 1-0. Gol marcado por Luan. Em 2013, o algoz do Santos foi o Rildo, que depois viria jogar aqui no Santos. Novamente o Santos perdeu por 1-0 na partida de Mando Nosso no Pacaembu. O Santos até devolveu essa derrota, venceu a Ponte Preta por 2-1. No ano de 2013 a Ponte foi rebaixada novamente, desta vez com Portuguesa, Vasco da Gama e Náutico. Ficou na segunda divisão em 2014, 2015 a Ponte voltou e aí as equipes voltaram a se enfrentar. Na Vila Belmiro empate em 2-2 e em Campinas vitória da Ponte Preta por 3-1 com gols de Badi, Ferron e de Borges. Borges, podemos dizer assim, lei do ex novamente. Todos os gols marcados pela Ponte Preta no primeiro tempo. No segundo tempo, o Santos até diminuiu, mas foi no último minuto com o Rafael Longini. Em 2016, o Santos venceu a Ponte por 3-1 na Vila Belmiro e, enfim, conseguiu vencer também em Campinas e de virada. O William Potker abriu o marcador para a Ponte Preta, mas o Ricardo Oliveira e o Copete viraram na segunda etapa. E legal que com esse resultado, o Santos chegou à vice-liderança, seguia vivo em busca do título este, que não veio. O último encontro entre Santos e Ponte Preta no Moisés Lucarelli pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 2017. O Naldo abriu o marcador para a Ponte aos 4 minutos do primeiro tempo e o Ricardo Oliveira empatou para o Santos aos 44 minutos também do primeiro tempo. Com esse resultado, o Santos
chegava aos 48 pontos na segunda colocação do campeonato, mas ainda assim 10 pontos longe do Corinthians, que acabou naquele ano como o campeão. No primeiro turno, as equipes já haviam empatado em 0-0, partida no Pacaembu. 2017, a Ponte foi rebaixada junto ao Coritiba, Avaí e o Atlético Goianiense e não mais retornou à divisão de elite do campeonato. Por isso esse confronto volta a se repetir, não com a Ponte subindo, mas sim com o Peixe descendo. Bom, para os torcedores do Santos que não poderão estar no Moisés Lucarelli, muito boa sorte, né? Porque jogo de torcida única, os santistas terão que acompanhar essa partida à distância. Muito boa sorte a todos os santistas. Boa sorte ao time do Santos, que consiga se reabilitar, voltar a vencer, até para que a confiança que a gente adquiriu nas primeiras rodadas não se perca, certo? Um grande abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar até aqui. Na próxima semana eu volto com mais história do Santos. Até mais, tchau, tchau.